demônios começaram a aparecer, personificados. Só que nessa hora que eu acordei, que eu fui fazer alguma imersão, o Espírito Santo falou pra mim, continua fingindo que está dormindo. E ali eu vi 2 anjos brigando. O anjo, quando conseguiu golpear aquele demônio, ele se levantou, ele não olhou pra mim, ele foi pra beira da cama e ele se posicionou. Aí naquele dia eu vi, o mundo espiritual é mais real do que você imagina. Hello, gente! Bem-vindos a mais um episódio aqui do Big Sister in Christ. Se é o seu primeiro episódio, seja muito bem-vinda. Muito prazer, eu sou a Rafa, eu sou a host aqui desse podcast maravilhoso que o Senhor colocou aqui, que a gente tem vivido dias extraordinários, o Senhor tem ministrado de uma forma sobrenatural nas nossas vidas, não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas, eu tenho escutado muitos testemunhos daquilo que o Senhor tem feito, e glória a Jesus, porque tudo isso é pra honra e pra glória do nome dele. Então eu já quero te convidar, se é a sua primeira vez aqui, que nem eu te falei, já se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha com todo mundo e também volta um pouquinho atrás pra você poder ver um pouquinho daquilo que a gente já falou até aqui. A gente já conversou sobre tantas coisas, gente. A gente já conversou sobre identidade, a gente já conversou sobre chamado, sobre propósito, sobre amizade, sobre uma geração posicionada. Então eu tenho certeza que o Senhor tem muita coisa pra fazer, pra ministrar na sua vida através de tudo aquilo que a gente já viveu por aqui. E antes de eu te falar quem que tá aqui com a gente, eu vou te chamar também pra você me seguir lá no Instagram. Porque lá pelo Instagram a gente consegue conversar, a gente consegue estar acompanhando o dia a dia uma da outra ali pertinho. E eu tô com muita expectativa para aquilo que a gente vai viver ainda juntas. Então, para tudo que você tá fazendo e já manda para todas as suas amigas, para todo mundo que você sabe que vai ser edificado através daquilo que a gente vai viver aqui hoje. Amém? E, gente, assim, eu tô muito empolgada pro episódio de hoje, porque eu tô aqui como uma pessoa maravilhosa. E você provavelmente já viu aí na thumb quem que é. Mas tô aqui com a maravilhosa da pastora Flávia. Obrigada, meu amor. Pastora, muito obrigada por aqui com estar você. aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Amém, pastora. Parabéns, você alcança muitas meninas desse jeito. Amém, glória Somente a minhas Deus. filhas, né? Que Glória elas me a pediram Deus. pra ver. Você tem que ir, minha mãe. Maravilhosa. Elas te Gente, amam. próxima vez elas vão ter que estar aqui, viu, Tá pastora? E, gente, a pastora Flávia, pra mim é uma honra muito grande ter ela aqui, porque a pastora Flávia chegou, não tem muito tempo na nossa igreja, né, pastora? Mas, assim, ela já chegou chutando a porta, gente. Glória a Deus por isso. Ela é uma referência, assim, eu acredito que não só para mulheres, mas para muitas pessoas ali na igreja. A pastora Flávia é mãe, é esposa, além de tudo, ela é uma baita de uma pastora, é mestre, nossa professora no Carisma, que é o nosso seminário teológico aqui da igreja, e assim, é uma intercessora, é uma líder nata, assim, né, pastora? Então, eu queria lhe agradecer pelo privilégio de ter você aqui, de poder escutar de você, né? Eu sou suspeita pra falar, porque eu babo na pastora Flávia desde a primeira vez que eu vi ela, né? Maravilhosa, carrega uma autoridade do Espírito Santo, carrega uma autoridade, assim, do Senhor, realmente, que inspira. Então, pastor, eu queria que você, se você pudesse compartilhar um pouquinho com a gente, um pouquinho da sua história. Quem que é a Flávia, né? Antes de ser pastora, como que o Senhor lhe encontrou? Como que você chegou aqui em Orlando, né? Não. Olha, a gente vai fazer aí uns 5 podcasts. Vai ter que ser, gente. Vai ter que ser. Muita história. Oh, maravilha. É muita história. Como eu acredito que eu sou muito intensa nas coisas que eu tenho, que eu faço, né? Eu sou muito inteira nas coisas que eu me proponho a fazer. Uhum. E acaba que tudo se torna um testemunho, tudo se torna com muita história. Uhum. Porque eu sou aquela pessoa que, além de ser inteira, eu envolvo outros, eu me envolvo. Que demais. E acaba construindo realmente um testemunho grande, né? Nas Meu coisas. Deus. Bom, eu encontrei Jesus. Eu quero primeiro agradecer estar aqui, né, gente? Que bom que você está aqui com a gente. A Sharon é uma menina, assim, que realmente ela faz diferença onde ela chega. O posicionamento dela, eu sempre prestei atenção. Eu tenho uma coisa com os jovens, eu fico observando. E eu sempre a observei, né? Mesmo de longe, depois como minha aluna. E a Sharon, ela nos chama a atenção pelo posicionamento espiritual que você tem. E eu sei que isso trará resultados incríveis para você, minha filha. Amém. Incríveis. Amém. E então, um dia eu também fui uma jovem adolescente na igreja. Eu aceitei Jesus, eu tinha 13 anos de idade. Uau. 13 anos. Eu, na verdade, fui criada num contexto cristão, né? Bem forte, bem robusto, assim. Eu vim de uma família assembleana. Uau. De uma avó, que na verdade foi quem implantou essa semente com muita força em todos os netos. E como a gente passava muito tempo com ela, nas férias e depois finais de semana, essas coisas,
ela acabou realmente implantando muito a semente do evangelho na gente. Glória a Jesus. E com 9 anos, depois de adulta, eu tinha ouvido um áudio, numa vitrolinha assim. Aham. Meu pai colocou uma fita cassete. E ali eu já adulta, e foi uma fase que eu estava afastada do Senhor. Eu ouvi ela falando, eu e ela, nós estávamos cantando, e ela falava: essa é a missionária Uau. Flávia Dias, que era meu nome de solteira, o nome Uhum. da minha avó, Flávia Dias, e ela é uma missionária, ela vai cantar comigo aqui agora. Flávia, ela é uma missionária das nações. Flávia vai percorrer as nações para todos os lugares, nos pássaros de ferro, bem para o norte, sul, leste e oeste. Uau, que poderoso. Eu ouvi aquilo naquele dia, eu realmente, eu chorei muito. Uhum. Minha mãe me pegava e perguntava: por que você foi ouvir isso? Eu precisava ouvir aquilo. Porque eu tinha vindo, eu cresci nesse ambiente, nesse contexto, e na sala de aula mesmo eu contei, eu vim de uma família que a gente tomava um banho de saia jeans, porque de tecido cola no corpo. Uhum. Então era muito severo, mas é um povo muito santo. Sim. E era a minha referência, sempre foi. Povo muito santo, muito quebrantado, com muito temor a Deus. E eu vim desse contexto muito profundo. E eu tive uma avó, que era do ciclo de oração. Eu brinco que ela era o número 60 da Assembleia de Deus, na carteirinha dela. E a minha avó, ela realmente trabalhou como um pilar no meio da família. E todos os primos, os tios, eles falam que foi a minha herança. Realmente foi a herança que a minha avó me deixou. Mas de pequena, deixa eu te falar, pequena eu já tinha algumas... Eu já tive visão aberta já desde criança. A Meu partir de Deus. 5 anos eu tinha visão aberta. Meu Deus. Aí eu tive com 7, tive outro episódio com 7 e tive um outro episódio aos 9, que eu acredito que foi as férias que eu gravei aquele áudio com ela. E foi o episódio em qual eu vi, eu entendi que ela estava falando em línguas, fazendo um café às 5 da manhã, que era como a gente acordava. Ela acordava muito cedo, ela já estava orando, e a gente acordava com aquele som AM, tocando, né, os louvores. Sim. E tinha uma luz muito forte, como a luz do refletor, do lado dela. E eu levantei para olhar e falei: você tá falando o quê, vó? Ela: tô orando, eu tô falando a língua dos anjos. Ela falou assim. E ela colocou a mão na minha cabeça, e eu me lembro que ela liberou essa palavra: você é missionária e esposa de um pastor. E você vai percorrer muitos lugares, você vai percorrer nações, lugares distantes. Então, ali eu vi um anjo na lateralidade dela, assim, imponente. E cresci. Só que aos 19 para 20 anos, minha avó vem falecer. E a gente cresce muito com a referência do Deus da avó. Né? E nesse tempo, como eu aceitei Jesus aos 13 anos, eu fiquei na igreja. Sim. Mas os meus pais, eles não estavam firmados. Eles cresceram, mas não ficaram firmados. Eles se afastaram do Senhor. Então, era um contexto muito difícil para mim, como jovem. E eu não me sustentei. Então, aos 19, 20 anos, eu me afasto. Assim que minha avó falecer, eu me afasto do Senhor. E aí, foi muito difícil, porque longe do Senhor, o diabo, ele vai lhe massacrar. Não tem? Ainda mais quando você conhece a palavra, quando você já tem algumas marcas, quando já existem muitas promessas, quando já tem muitas palavras liberadas sobre você. Então, ele vai trabalhar, ele é muito bom no que ele faz, ele vai trabalhar para lhe tirar do alvo do propósito. E foi o que ele fez. Então, eu só tive um relacionamento após isso. Esse relacionamento foi muito triste, porque foi muito conturbado. Era uma pessoa muito doente. Então, assim, psicologicamente, eu era uma menina muito fragilizada. Apesar de ter tido uma criação e ter sido preparada para ser uma mulher muito forte. Sim. Mas o diabo me queria fazer acreditar de que eu era frágil, de que eu era fraca. E, graças a Deus, a partir de uma oração. Aí começa todo o meu processo sobre a oração. Uau. Eu precisava terminar aquele relacionamento, eu não tinha forças. Era uma pessoa que tinha problemas psiquiátricos, esquizofrênico. E a gente não tinha noção do que era aquilo naquela época. E eu fazia muito tempo que eu tinha vergonha, como é que eu podia falar com Deus? Eu estava afastada dele. Mas eu me lembro que num domingo,
eu coloquei o joelho no chão e eu fiz uma oração assim muito rápida. E eu só orei simples. Eu falei, Senhor, eu tô com vergonha de falar com o Senhor aqui agora, porque tem muito tempo que eu tô afastada. Mas, por favor, me ajuda a desfazer. Porque era um sentimento de culpa, com pena, aquelas coisas. E quando eu me lembro que eu fechei o olho, quando eu me levantei, eu tinha uma convicção dentro de mim que eu não sei explicar. Uau. Eu não tinha sentimento de pena, eu não tinha sentimento de culpa. Eu só tinha a convicção e a força de que eu ia fazer aquilo. Imediatamente, peguei o telefone e finalizei o relacionamento. Ali eu fiquei uns 2 anos sozinha. E eu passei para a igreja e, aos poucos, eu vi o Senhor começar a cuidar de mim. Foi aí que eu conheci o meu esposo, Gabriel. E eu vi Gabriel um homem leve, um homem livre, leve, tranquilo. Mas eu não queria me relacionar. Só que Gabriel me conquistou. E casamos. Quando eu caso, eu percebo que aquela palavra que a minha avó tinha me falado, e meu marido, ele foi muito engraçado, porque quando nós casamos, eu falei, ó, eu voltei para Jesus. E agora, como é que você vai fazer? Ele, não, eu vou com você. Eu vou com você para Jesus. Só que eu vou com você para Jesus, ele aceitou o pastor fazer nosso casamento, tudo. Só que na época, eu não tinha noção profunda de que, meu Deus, minha avó disse que eu ia casar com um pastor e eu tô casando com um homem católico. E aí, aquela família muito respeitada, muito unida, mas eles não tinham a mesma visão na época que a minha. E eu fiz, e agora? Aí eu me lembro assim que eu ouvi de um pastor, e ele cuidou de mim assim uns 6 meses depois que eu voltei para Jesus. Ele falou, agora você vai soprar seu carvão molhado. E eu fui soprar meu carvão molhado. Até ele pegar fogo. Nunca falei pro meu marido ir para a igreja. Nada. O pastor na época só me mostrou o seguinte versículo, que a mulher ganhava o marido no silêncio. E ele iria ler o evangelho através de mim. E aí eu comecei a buscar. E eu comecei a entender que Deus, que esse homem, ele respeita essa mulher que busca o sagrado. Você não precisa falar. Você não precisa querer impor, você não precisa ensinar. E foi naquele secreto muitas horas de quarto, muitas horas de oração, que começou todo o meu processo com Deus. Foi depois de casada. Que até então eu não tinha vivido a profundidade. E quando eu caso, que eu me uno com Gabriel, aí eu entendi o que era mundo espiritual. Porque os demônios, eles começaram a reivindicar o que eu representava no mundo do espírito. Porque a minha avó, ela era meu bisavô, ele era um bandista, ele fazia trabalhos. E o meu pai cresceu com ele, viu muita coisa. Mas a minha avó, ela foi e quebrou isso como uma herdeira mais velha. E o meu pai era o filho mais velho dela e eu a mais velha do meu pai. Então, depois de muito entendimento e muito estudo, eu entendi que era uma reivindicação. Então, por 2 anos, meus primeiros 2 anos de casada, eles reivindicavam. Então, assim, eu fui atormentada. Muito atormentada. Como aqueles filmes que a gente vê, sabe? Então, eu acordava com a casa bagunçada. Eu lembro um pouco. Você lembra da aula, né? Aula. Da casa bagunçada. Tinha algumas coisas. Na aula, eu conto tudo. Aqui eu não vou contar tudo, não. Na aula, acordava com a casa bagunçada. A gente ouvia as panelas no chão. Meu Deus. E meu marido, na época, ele ficava assim. E ele também teve muito... A família teve, apesar de católica, ele teve uma parte da família que tinha muito contato. Então, foi um prato cheio. Porque, na verdade, o diabo, ele sempre traz esse tormento. Alguém, às vezes, pode estar nos assistindo. E esse tormento é para que nos impeça de avançar. Porque, na verdade, ele quer colocar um medo que não existe. Ele quer colocar um medo que não... Deus não nos deu medo. Amém. Deus não nos colocou espírito de medo, mas de poder, ousadia, intrepidez, moderação. Amém. Então, o medo não faz parte da nossa vida com Deus. E ali eu fui muito a tomar, mas foi nessa vida de oração de 2 anos que eu comecei a buscar incessantemente o Senhor.
E nesses 2 anos, Gabriel vem para Jesus. Glória a Deus. E aí, quando ele vem para Jesus, aí intensificou muito os ataques, mas eu intensifiquei também na oração. Então, eu passava muitas horas orando, né? Eu tinha minha cunhada, hoje ela é uma pastora, tá na Lagoinha também, lá em Glória a Salvador. Deus. E Gabriela, ela cansou de ficar com a minha filha por horas, com Giovana, Uhum. para que eu pudesse me dedicar à minha vida de oração. Glória a Deus, pastor. E ali veio minhas irmãs, meus pais, e começou a todo mundo vir para Jesus. Teve uma hora que eu tinha mais de 40 pessoas da família dentro da igreja, Uau, meu porque eu Deus. entendia que eu tinha que criar aquele ambiente para minha filha, né? Quer dizer, eu cresci nesse ambiente, eu preciso construir esse ambiente para ela. Então, eu fui uma mulher que eu precisei entender de oração. E naquela época, por ter o dom profético, visão aberta, não tinha ninguém que orientasse a gente. Não. Eu tive um pastor, depois eu tive um rabino messiânico, Uau. veja que coisa, que me explicou e me ensinou muito sobre os princípios bíblicos. Glória a Deus. Então, os princípios eles ficaram muito incutidos. E um pastor também, ele era um profeta, e ele entendia como eu caminhava no profético. E ali aquele homem se dispôs a me treinar por 6 meses. E ele disse, serão 6 meses. E foi exatamente assim. Nessa fase, foi uma fase muito intensa. Porque o Senhor, ele me reivindicou mesmo. E eu já estava na indústria, eu vim de grandes indústrias hospitalares, e eu era uma mulher sempre fui uma mulher muito negócio, Empreendedora, né? muito empreendedora, muito empreendedora. Eu sempre fui uma menina muito diferente do meu tempo, eu sempre fui muito à frente do meu tempo, sabe? Eu fui uma menina que com 12 anos eu fiz uma assinatura, e é a mesma Uau. assinatura até hoje. Que demais. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha habilidade acadêmica. Então, a fragilidade, ao mesmo tempo que eu tive um pai e uma mãe que construíram uma estrutura muito forte, pela falta da habilidade acadêmica, eu tinha outras habilidades. Pela falta de habilidade acadêmica, eu entendia tudo ao contrário. O diabo me fez entender que eu era burra, que eu era fraca, que eu era frágil. Então, eu cresci com essa debilidade e essa fragilidade. E o Espírito Santo começou a construir algo. Começou a construir a minha identidade em Deus. E no meu secreto eu comecei a entender isso. E essa identidade fui eu e ele. Eu tive essas 2 pessoas que me orientaram em coisas, liturgia, doutrina, mas foi o Espírito Santo. Tudo que eu entrego em sala de aula foi o Espírito Santo. Tudo, absolutamente tudo. E foi ele ali, foi ele que me ensinou sobre a autoridade. Uau. Que é o nosso tema hoje. Ele que falou para mim como eu tinha que agir. Porque os demônios começaram a aparecer, começaram a aparecer assim, de persona, né? Personificado. Meu Deus. E um dia, foi uma madrugada, eu já cansada daquilo, e o Senhor, eu me lembro que eu orando, o Espírito Santo falou comigo assim, o primeiro episódio, né, que eu percebi que eu tinha uma autoridade. Porque você sabe, assim, eu tenho uma autoridade em Deus. Isso já tinha 1 ano e meio, mais ou menos. Uau. E, não, o Gabriel já estava convertido, já tinha 2 anos. Mas 1 ano realmente foi muito intenso, muito intenso. E eu me lembro que entrou no meu quarto. E quando entrou no meu quarto, a Giovana, ela estava muito incomodada e eu coloquei ela no meio da cama comigo com o Gabriel para dormir. E nesse dia, entrou no quarto. Quando eu percebi que estava entrando pela casa, não foi no quarto, quando entrando pela casa, aí eu estava acordada já. Meu corpo já despertava. Só que nessa hora que eu acordei, que eu fui fazer alguma imersão, o Espírito Santo falou para mim, continua fingindo que está dormindo. Eu lembro dessa história, lembro. Aí eu, fingindo que estou dormindo? Como assim? E ali eu vi visível. Eu vi 2 anjos brigando. E ali eu fiz. E eles brigavam como homens, né? Eu conto os detalhes em aula.
E eles brigavam. E eu, na hora, pensei, meu Deus, agora eu tô louca de verdade. E o anjo, quando conseguiu golpear aquele demônio, ele se levantou, ele não olhou para mim, ele foi para a beira da cama e ele se posicionou. E ali eu fiquei, e eu perguntei, Espírito Santo. Ele fez, aí naquele dia eu vi, o mundo espiritual é mais real do que você imagina. E depois teve o segundo episódio, que esse entra, e aí o Espírito Santo fala para mim, Flávia, é você. Porque quando eu estava nesse dia que ele pediu para que eu ficasse fingindo que eu estava dormindo, ele falava, exerça sua autoridade, fale. E eu dizia, eu não conseguia. O medo ainda era grande, eu travada na cama, mas consciente. O anjo atuou. Na segunda vez, não. Na segunda vez ele falou, agora é você. Quando eu via aquele ser maligno entrando, a opressão muito grande, que ele chega e eu percebo que eu via muito ódio. E aí ele faz menção como se fosse tocar na minha filha. Aí não se toca, enfim. É nessa hora que ele peca, porque assim, não se toca em filho de crente. É verdade. Não se toca. Nessa hora ele é derrotado. É verdade. Que aí ele levanta uma mãe, levanta uma leoa, levanta tudo junto. Uau. E aí nessa hora eu dei a ordem. Eu levantei com tudo. Que demais. Apontei o dedo na cara dele e fiz assim, agora acabou. Em nome de Jesus, saia agora. E eu achava que eu tinha que fazer força. Eu tinha que fazer muita coisa. Por isso que estava 2 anos ali intensa naquele quarto. Naquele secreto. Para fazer algo. E quando eu dei aquela ordem, que saiu e que acabou, e o Espírito falou para mim, acabou. Eu, como assim acabou? Acabou. Foi Meu tão Deus, simples assim, 2 né? anos para aprender isso. Só que eu aprendi tudo Que demais. naquela noite. E ali o Espírito Santo me começou eu comecei a ter um secreto com ele. Não mais para fazer ou para ter, mas para ser. Eu entendi que eu usei o nome de quem eu representava. E essa é a autoridade. A autoridade do crente nada mais é do que você exercer a autoridade de quem você representa. Então, quando eu entendi que eu era filha e eu estava representando o nome do meu pai. Eu estava representando o nome de Cristo. Aquele a que morreu por mim numa cruz. Ali eu entendi que eu tinha toda a autoridade que me foi dada na terra e no céu. Ele nos deu essa autoridade. E ali começou todo um processo de 20 anos de secreto. Deus, que poderoso isso. E o que é incrível, né? Porque você falando assim, então foi basicamente um processo onde o Espírito Santo e Jesus lhe ensinaram a exercer a sua autoridade, né? E assim, é incrível ouvir você contando isso e ver que, poxa, a pastora que é uma pessoa que exerce tanta autoridade, né? Se você tá assistindo, você já viu a pastora pregando ali num momento de intercessão, de oração de fato, você sabe do que eu tô falando. Mas ouvir você falando que você era uma menina tão fragilizada e tão confusa com relação à sua identidade. E ali no momento em que você se posicionou ali na sua adolescência, né, enquanto você era jovem, você fez uma oração, você já levantou diferente. Isso. Né? Já levantou tomando posse daquilo que o Senhor colocou assim no seu coração. E que incrível você falar isso sobre a autoridade, né? É realmente ser embaixador daquele que te colocou aqui, né? Eu lembro que você falou isso na aula e isso me marcou muito. E assim, uma coisa que eu tenho, e eu tenho um pouco de dúvida, e pode ser que muita gente tenha também. Muita gente confunde, né, a autoridade com talvez a entonação que fala, talvez com a maneira que se posiciona. Como que a gente faz para não confundir? Até aqui eu tô exercendo a autoridade. Até aqui já não é mais. Olha só, a forma como a gente fala só tem a ver com os perfis. Uma pessoa muito, por exemplo, eu sou uma pessoa muito sanguínea, então assim, o meu jeito, eu falo com as mãos. Então, com certeza, eu tenho o profético. Então, você vai ver, em nome de Jesus. Mas tem pessoas que, com muita autoridade, que dizem, em nome de Jesus, sai. Nosso Jesus era assim. Né? Em nome de Jesus, sai. Então, não é
não é pela entonação de voz. O diabo, ele não respeita a entonação de voz. Lembra um momento que eu falei assim, vamos bater palmas? Aí todo mundo bate. Aí fala assim, agora dá aí um glória a Deus, porque a igreja ela ficou muito educada. Né? Sim. A igreja ela ficou muito educada. E a igreja pentecostal, ela é marcada pelo seu movimento. Ela se movimenta. Ela é uma igreja que ela manifesta. Sim. Ela manifesta a palavra. Ela manifesta o poder. Ela é livre nisso. Com certeza. Né? Ela é pentecostal. Então, assim, ela representa Atos 2, né? Que foram línguas repartidas como de fogo. Então, assim, o que eu sempre falo na sala de aula, olha, se o Espírito Santo, se a palavra chegou até você, se chegou algo dentro de você que o Espírito Santo comunicou, dá um glória a Deus, dá um aleluia, dá uma rajada de língua, faz alguma coisa, mas manifeste a palavra. Manifeste. Porque o diabo ele vai ver o que sai da sua boca. É a partir da sua boca. Primeiro, porque ele não pode ler os teus pensamentos. Ele lê você. Né? Eu digo que ele é um excelente especialista em neurociência, em neurolinguística. Porque ele lê micro. Né? Ele está ali observando tudo, desde quando você nasceu. Ele leu a sua linhagem, os seus pais, ele já decifra a personalidade. Ele já olha ali, ele analisa o ambiente. A palavra diz que ele está ao nosso derredor, bramando como se fosse um leão. Por que um leão? O leão, na selva, ele ruge porque ele vê presas. Ele vê a presa, ele ruge. Só que ele é mentira, ele é como se fosse. Ele não é leão. Só existe um leão, que é o leão da tribo de Judá. E a mesma palavra de Deus diz que ao nosso redor estão anjos. Anjos que ministram, anjos que nos guardam. Anjos. Então, nós trabalhamos o tempo todo tendo que entender primeiro quem somos. E a gente precisa tomar posse de onde estamos, quem somos, a nossa identidade. Porque é aonde o inimigo trabalha, desde a nossa infância, para criar debilidades, para que a gente não venha a assumir a nossa posição de filho. Muito forte isso. Porque se eu não assumo minha posição de filho, eu não tenho como assumir a herança. Uau. Não pode uma criança precisar de tutor para assumir a herança. Então, se eu sempre me comporto como alguém imaturo na minha identidade, eu não vou receber de Deus a herança a qual eu tenho direito, que é exercer o nome. Nós já somos co-herdeiro com Cristo. Então, sou eu e ele, eu e Cristo, Cristo e você, compartilha da herança de Deus. Somos co-herdeiros com Cristo. Eu e as minhas irmãs somos co-herdeiras dos nossos pais. Eu sou co-herdeiras com elas. Elas são herdeiras e eu co-herdeira. Então, nós somos os herdeiros. A gente precisa entender isso. E que pai é esse? Que identidade é essa? Que caráter é esse de Deus? Foi aí que eu tive um líder que me treinou também por muito tempo, principalmente no meu profético, e ele me deu, uma época, o livro do Kenneth Hagin. Na época ele falou, Flávia, por favor, para de contar essas histórias, seus testemunhos. Eu sei que tudo é verdade, mas as pessoas estão assustadas. Porque na época, há 20 anos atrás, não tinha ninguém que orientasse profeta. Sim. Ninguém orientava profeta nesse nível. E eu mergulhei. Quando eu mergulhei, foi aí que eu exerci. Eu tinha lido o livro. E eu fiquei apaixonada. E eu me lembro que, numa inocência muito grande, eu liguei para ele e falei assim, olha, eu acabei de ler o livro. Cara, eu e ele, a gente vive as mesmas experiências. Que demais. Eu tava falando do Kenneth Hagin. Eu fiz, meu Deus, quanta ingenuidade. Mas a gente precisa entender quem somos em Deus, porque essas debilidades, essa fragilidade e essas mentiras só faz que você se afaste. Porque o inimigo ele precisa de você acreditando nessas mentiras para que você não tome posse do que é seu. Então, ele cria situações, ele cria circunstâncias. Isso não é agora. É um processo lá do ventre da sua mãe. Bebê e mãe é a mesma coisa. O que ela sente, ele já vai ali construindo coisas na mãe.
para que de uma forma inconsciente ela já libere naquela criança. Aquela criança já cresce com aquelas situações e ali vai sendo os perfis, vão sendo coisas construídas. E se ela está, então, em um ambiente disfuncional, é muito pior. Uhum. Uau. Porque o caráter daquela criança não é formado em Cristo e aí cada vez pior. Então nós precisamos amadurecer a nossa identidade em Deus. Porque essa identidade, uma vez firmada nele, Uhum. não tem inferno, não tem palavra de homem, não tem situação, não tem circunstância que te arranque desse lugar. Uau, que demais, pastora. E eu Que cresci desse demais. jeito, cresci realmente uma menina frágil, Uhum. com muita necessidade de validação, necessidade de agradar as pessoas. Eu agradeço a Deus todos os dias pelos pais que eu tive, que foram pais muito vigilantes, porque eles cresceram com muito embasamento cristão, então eles Uhum. foram muito vigilantes e muito protetivos. Então, assim, não houve grandes marcas, mas poderia ser muito pior, Uau. porque alguém sem identidade e fragilidade é uma presa muito fácil, né? Precisa de muita verdade. validação. Sim, Ela pra quer ser vários aceita. aspectos, né? Vários aspectos. E ela precisa ser aceita, então, para ser aceita, ela vai querendo se comportar como Uhum. todos, ela vai aceitando todos os tipos de proposta porque ela quer ser aceita. E, na verdade, ela quer preencher esse vazio que só o Espírito Santo faz. Uau. E eu hoje conduzo minhas filhas desse jeito. Glória a Deus. Não fica baseada na minha fé, nem na fé do Uhum. seu pai. Você tem relacionamento com Deus. Você tem a sua identidade com Deus. Construa a sua identidade. Você é validada por Ele. Uhum. Aquilo que muitas vezes eu estou falhando, seu pai está falando, porque nós não somos 100%, nós não somos perfeitos. O Espírito Santo vai conduzir. Deus vai te orientar na palavra, vá para a palavra. Uau. A palavra ela é mais certa do que o que eu estou falando, como mãe. Eu Uau. vou errar com você, mas o Senhor não. Meu Deus, que A forte. palavra ela não vai. Então, eu trabalho junto com o Gabriel para que a gente crie essa estrutura de caráter em Deus. Que demais, Porque a pastora. identidade está formada. Então, quando vier qualquer tipo de proposta, que nós não estamos com o olhar nos filhos o tempo todo, Uhum. ela vai ser forte o suficiente para dizer não. Uau. Uau, que Não. forte. E não tenha curiosidade, porque aquilo vai lhe levar para um abismo. Uhum. Não. Com certeza. O diabo vai lhe cercar. Diga não. Diga não. Diga não. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer sim e aprenda a dizer não. Que demais, pastora. Saiba onde você não deve estar. Observe que o Espírito Santo está lhe comunicando. O Espírito Santo vai lhe falar. E na hora que ele lhe falar, não resista. Saia, corra, Uhum. fuja, cale, levante. E elas são treinadas. Uau. E é isso mesmo. Eu sou Afaste-se da treinada. aparência, né, do mal. Fuja. Fuja. Fuja, fuja. E eu falo assim mesmo com ela. E elas têm muito momento com o pai, Uhum. né? Porque eu falo para ele assim, essa identidade paterna, É importante ela é mais também, fácil né? quando ela é muito construída. E foi o que eu tive. Eu tive uma paternidade, eu tive uma identidade muito forte. Quando eu vi que meu pai era um homem que errava, falei, cara, então eu estou depositando tudo na pessoa errada. Então eu pego tudo aqui agora e eu levo para Deus. Que lindo. Porque esse não vai. Uhum. Ele não vai errar comigo. E eu continuo honrando e amando meu pai. Mas eu não posso mais ter essa idolatria ou Uhum. esse super-homem, porque ele não é. Ele é um homem falho, ele tem as Sim. mesmas debilidades. Ele teve situações antes que eu nem sei. Uhum. Então eu pego tudo, levo para Deus e eu coloquei nele. Uau. Então, mas isso também Lindo. foi muito construído por esse pai humano, esse pai Clóvis que eu tive, Aham. né? Essa mãe, a Delice. Então, assim, ouvi-los fez toda a diferença Não, com certeza. no meu processo. Toda a diferença. Com certeza, pastora. E que poderoso você falar isso, né, sobre identidade. Porque, de fato, a gente teve outros episódios onde a gente falou muito sobre identidade. E é incrível como que a certeza de quem você é te leva para caminhos que, se você não tivesse a convicção de quem você certamente não viveria isso, né? Não. Essa é a realidade. E o que é mais incrível é que você entender a sua identidade é isso. É você entender de quem você é filha, né? De onde você veio e pra onde você vai. Mas, ao mesmo tempo, na sua história, você falou, por exemplo, quando eu cheguei ali naquele momento de me humilhar diante do pai, eu tinha vergonha. Sim. Ali você também estava entendendo a sua identidade, né? Porque Sim. ao mesmo tempo que você entende que você é filha amada do pai, que o Senhor tem uma herança separada pra você, você entende a sua
insignificância, tipo, a sua pequenez diante da grandiosidade do nosso Deus, né? E como foi importante que você reconhecesse aquilo para você poder se humilhar diante da presença dele, né? Você se diminuiu para poder exercer e ganhar uma autoridade futura, né? E isso reflete muito para mim o próprio Jesus, né? Então, por exemplo, para eu exercer a minha autoridade, eu preciso saber quem eu sou, mas eu também preciso saber quem eu tô representando, né? Isso. E Jesus foi um exemplo de autoridade, né? Como que você acha, pastora, que a gente aprende, assim, o que Jesus nos ensina sobre a autoridade, assim, dessa maneira tão simples e tão serva que ele foi? Primeiro, a identidade dele. Ele fala que ele fala só do Pai. Aham. Ele fala do reino. Então, ele sabia, ele comunica pra gente o tempo todo sobre o Pai, entender Deus como Pai e não como esse Deus que a gente, muitas vezes a tradição, a religião nos mostra um Deus distante, um Deus severo, punitivo, não é assim? Sim. Que nos tem distanciado, que tem que ter temor, né? O temor, a palavra diz que é o princípio da sabedoria. Sim. E o temer a Deus é ter um respeito a Ele acima de tudo. Não é medo. Não tem nada a ver com medo. Uau. É temor. É respeitá-lo acima de tudo, acima de todos. Que reverência, né? É a sua reverência, sabe? E eu acredito que o quebrantamento, o humilhar-se, porque quando eu vi que eu não tinha saída, a verdade foi essa, que só ele poderia arrancar de dentro de mim o que eu estava vivendo. Só ele poderia mudar a minha história. Só Deus, porque teve uma hora que, em uma dessas minhas orações iniciais, eu falei, eu não quero. Eu me lembro que nessa primeira oração, depois de tantos anos, quase 5 anos, eu falei, eu não quero mais conhecer o Deus da minha avó. Eu quero conhecer o Senhor. Se apresente para mim. Eu preciso conhecer o Senhor. E ali começou realmente. Mas quando eu falei conhecer, então eu preciso ser íntima, porque ele conhece tudo. Então ali eu comecei a abrir o meu coração. E para mim é a maior chave que eu tenho até hoje. Não tem como ter performance com Deus. Não tem. Não tem como ter palavras eloquentes, bonitas. Não adianta você querer orar, porque tem pessoas que oram ministrando Deus. Eu falo isso muito engraçado na aula de oração, né? Como se Deus estivesse entendendo. Entendeu? Porque o Senhor é porque isso. Eu entendo o seguinte, que Neemias, eu tenho até uma aula no YouTube sobre isso. Neemias, antes dele começar a orar, eu sempre falo desses 4 passos dele, mas tem o primeiro passo dele que para mim é maravilhoso. Neemias, quando ele começa a orar pelo povo dele, e ele está ali intercedendo, que na verdade é sobre intercessão que ele nos ensina, Neemias, ele começa a falar, o Senhor é grandioso, o temível, o soberano. Uau. Então ele está ali construindo reverência. Ambiente de reverência, ambiente de temor. E o que eu mais entendo hoje, e na minha vida nesses 20 anos, eu vou lhe falar uma coisa, Rafa, a performance não vai levar a gente a lugar nenhum. 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 Não impressiona Deus isso, Não. né? As orações mais simples que eu fiz foi a que eu tive mais resultado. E aí eu aprendi que eu não precisava mais ficar tantas horas como eu ficava. Eu ficava 8 horas, 10 horas dentro de um quarto orando. E eu entendi que a autoridade que ele me deu e a intimidade que eu tinha construído, eu precisava ser como filha. Então eu falava com o meu pai com reverência. Porque não existem várias formas de oração, a gente aprende sobre isso. Sim. Mas a base de toda oração, independente da estratégia que você vai construir para ela, né? Ou uma oração da fé, ou uma oração intercessória, ou uma oração de cura, a base é a mesma. Um coração limpo, quebrantado e humilde diante de Deus. O Senhor já sabe todas as minhas debilidades.
mas ele tem prazer em ouvir eu falar, Senhor, eu estou aqui com essa insegurança. Aham. E a tua palavra diz que eu não tenho que ser insegura, mas eu estou insegura. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu não estou conseguindo romper com isso, Pai. Uau. Pai, isso tem sido muito difícil para mim. E todas as vezes, Senhor, eu percebo uma raiz maligna nisso que eu estou vendo. Isso não vem do Senhor. Eu quero saber por que que eu ainda estou assim. Senhor, arranca isso de mim. A gente precisa ser verdadeiro. Uau. Para termos respostas verdadeiras com Deus, a gente precisa atuar com o Espírito da verdade. E o Espírito Santo, ele habita em nós. E se ele habita em mim, eu preciso estar junto com o Espírito da verdade, falando a verdade com Deus. Uhum. Porque se eu estiver maquiando com ele, ele vai dizer, pô, você não entendeu nada ainda, filha. Tá maquiando para mim. Para mim, eu posso tirar você dessa situação. Enquanto você estiver nessa maquiagem, eu não tenho como entrar, porque habita em você o Espírito da verdade. Glória a Deus. E ele só tem como agir e só pode andar em autoridade quem caminha em verdade. Uau. E não adianta, eu sempre trago isso. Essa falta de identidade só nos leva para um abismo. Aham. Porque o perigo, eu sempre falo isso, sabe? O perigo de não andar em verdade. E de muitos, a gente está no meio, a gente vê, é que a gente vê às vezes pessoas errando, cometendo pecados, erros, e ela ora, acontece. E aí a pessoa faz, mas como? A pessoa ora e Aham. acontece. Uhum. A pessoa não entende que tem muitas coisas que são na base do dom, né? Sim. O dom é irrevogável. Orar sobre alguém e expulsar até um demônio você pegar, assim, Uhum. se realmente aquilo estiver alimentando os demônios, se aquela posição de pecado está alimentando demônios, realmente eles vão se maquiar e vão ficar ali Sim. e não vai ter nada. Mas uma pessoa, na verdade, se ela não estiver exercendo uma verdade, o próprio inimigo faz com que ela se embaralhe naquela trama. E depois ela mesma cai. Uau. Ninguém macula a noiva. Uhum. Ninguém mancha a noiva. Na história, o que a gente mais vê, quem se levanta para maquiar a noiva, quem se levanta para macular o ambiente santo, não fica. Uhum. É verdade. Não fica. Ele é o Deus da igreja. Uhum. Então não adianta a gente querer fazer, não. Só precisamos ser. Uau. Que demais. Precisamos estar numa posição de ser. E essa menina fragilizada, quando ela entendeu que então eu não sou frágil, eu tenho uma identidade em Deus. Uhum. E é isso que eu sei que acontece com muitas meninas, eu sei que acontece isso com muitas mulheres. Aham. Tem mulheres que elas não conseguem amadurecer. Elas são mulheres já com idade e que dão ainda muito chiliques porque elas não sabem, Aham. né? Elas não conseguem decidir, porque uma mulher decide. Não é isso? Com certeza. Uma menina fragilizada, ela pode dar o chiliquezinho dela, porque ela é criança, ela está ainda na fase de entender. Mas uma mulher em Deus, ela é posicionada. Uhum. Ela discerne ambientes. Ela é posicionada em Deus. Ela tem uma identidade consistente, constante. Ela não é como o mar que vai e vem. Ela é constante. Ela é sempre. Entende? Amém. Então, claro que as coisas chegam, nos abate. Muitas vezes a gente esmorece, né? Nós estamos em um ambiente que a gente tem que estar com a mente renovada o tempo todo, mas nós precisamos manter a nossa constância quando nós sabemos quem somos. Uau. As minhas filhas, elas não abrem a geladeira pedindo, mãe magnânima, posso, por favor, abrir a geladeira e pegar aqui um Aham. suco? Não. Elas são minhas filhas, elas abrem a geladeira e elas pegam. O filho com identidade, Dela um por filho herança, né? é por herança. Ele vai lá e pega, ele acessa o que já está disponível. Uau. Glória a Deus. Nós precisamos entender quem somos para acessarmos o que está disponível. O Pai já disponibilizou. Sabe por que muitas vezes nós não alcançamos algumas posições? Porque nós não alcançamos coisas que o Senhor já liberou, porque a nossa identidade ainda está com algumas debilidades. Uhum. E não entendemos que somos livres para acessar e pegar o que é nosso
que o nosso Pai já liberou. Uau. Isso se pega no mundo do espírito. Uhum. Isso se pega com a identidade formada. Isso se pega com quem está ali nas escrituras. E eu sei que tem gente perguntando, mas como é que eu vou ter uma identidade em Deus? Uhum. Como é que eu vou construir essa identidade em Deus? Ai, porque a senhora não sabe o ambiente que eu nasci, ou a minha família, eu sei. Deixa eu te falar uma coisa, você que está aqui me vendo. Muitas vezes eu ia orar no banheiro de casa. Porque não tinha ambiente. Meu Deus, pastora, que foda. Cansei de ajoelhar com o rostinho no vaso. Uhum. Cansei. Então, assim, se você começa a buscar em Deus, você vai achar. Quem busca, o encontra. Quem busca, ele tem o melhor plano sobre nós. E é Amém. plano de paz. Amém. Tudo é plano de paz. Tudo que vem da parte do Senhor vai comunicar paz. Se não está comunicando paz, é porque ou nós metemos a mão Uhum. para fazer no nosso braço, e isso traz muito peso, traz um jugo a qual ele já levou na cruz. Sobre si. Ou então é porque nós estamos realmente desalinhados daquilo que ele está querendo como propósito. Sim. Mas a única forma de você realmente entender a sua identidade em Deus é lendo a palavra, se expondo à palavra. Eu me exponho à palavra e a palavra me expõe. Eu me deleito na palavra e ela me expõe. Quanto mais eu mergulho, quanto mais eu entendo, quanto mais eu... Mas eu leio e não entendo, porque você lê de forma natural. Sim. A palavra, ela é espiritual. Por isso que ela continua sendo o livro mais vendido do mundo. Que ninguém muda. E isso é espiritual. Isso não é natural. Não adianta querer respostas sobrenaturais com condutas naturais. Uau. Meu Deus. Não tem como. A conta não fecha. Uhum. A conta não bate. Se eu quero respostas sobrenaturais, eu preciso andar em um posicionamento sobrenatural. Com certeza. Então, é buscando da palavra. É buscando no secreto. É numa vida de oração. Mas não é vida de oração de emergência. Precisei como aquela minha primeira oração foi uma oração de emergência. Sim. Deus entra, claro. Uhum. Mas existe muito mais poder deliberado de Deus em um estilo de vida de oração. Uau. Uau. Um estilo de vida de oração é como quem vai para academia. Quem vai para academia come, olha a comida, olha o estilo da roupa, olha o ambiente, olha o tênis, olha como é que o pessoal, quem é o personal, o que está fazendo, não é um estilo de vida? Sim. Academia, saúde, hormônios, vitaminas, é um estilo de vida. Como a pessoa comunica, como ela se veste, é um estilo de vida. A vida de oração é igual. É um estilo de vida. É um estilo. A gente precisa escolher, né? Isso. A gente precisa escolher viver essa realidade. Exato. Eu tenho que escolher. Antes de dar um bom dia para o meu marido, eu tô lá com ele primeiro. Que lindo. Eu tô lá com ele primeiro. Antes de fazer qualquer coisa, de pegar num celular, qualquer tipo de distração. E isso a neurociência explica. Uhum. Quando as primeiras coisas que você lê, busca e o seu cérebro capta, é aquilo que mais vai internalizar nas suas sinapses, caminhos neurais, ok? Demais. Agora você imagina, você acorda, abre o olho, dá bom dia Espírito Santo e vai estar com ele. Uau. Orando, lendo Bíblia e escrevendo, que é isso que eu falo, Aham. escrevendo o que ele está ali comunicando. Sempre na primeira pessoa. E o Espírito Santo fala comigo assim, porque eu preciso entender isso aqui, porque é sobre mim, não é sobre os outros. Uau. É sobre Flávia. Não é sobre meu marido, não é sobre minhas filhas. Eu não estou ali para querer saber sobre as minhas filhas. Eu estou ali para saber sobre mim. Uhum. Pai, o que eu preciso, o que eu tenho que fazer. E ali ele começa a falar comigo. Que demais, pastora. E é um Que lindo. ambiente que uma vez que você entra nesse lugar, você não quer sair. Uhum. Você não quer romper desse lugar. Porque é o lugar verdade. mais prazeroso do mundo. É verdade, pastora. É verdade. Que lindo. Isso que você falou também sobre a submissão, né? A própria palavra fala lá em Tiago, né? Sujeitai-vos a Deus e Isso, resistir ao Tiago diabo. 4:7 é o meu versículo. Então,
a ordem disso é o segredo, né? Sujeitai-vos, pois. Uhum. É sujeitar tudo. Minha mente, meu coração, meu corpo. Por isso que eu fico de joelho. Não é? Ah, por que você tem que orar só de joelho? Não, eu oro como eu quero. Mas quando eu me ajoelho, eu estou sujeitando o meu corpo a reverenciar a Cristo. Eu dou uma ordem, corpo, reverencie a presença. Reverencie o soberano. Reverencie o maior. Eu me sujeito. Corpo se sujeite. Mente se sujeite. Coração se sujeite. Minhas emoções, quando eu coloco isso no chão, eu estou dizendo as minhas emoções, os meus pensamentos, tudo está sujeito a Ele. Meu Deus, que demais. Tudo está sujeito à presença dEle. Tudo está sujeito à sua palavra. Aí sim, depois de sujeitar a Deus, eu me levanto em posicionamento de autoridade. Que é onde eu estou, eu fico de pé. Aí eu já não oro mais de joelho. Eu tenho que dar ordens. Eu tenho que fazer declarações. Eu não vou dar ordem de joelho, eu só fico de joelho para um. Que é o Deus todo soberano. Tô toda arrepiada aqui. Meu Deus, pastora. Eu só fico de joelhos para Ele. Só Ele merece essa reverência minha. Mas nada e nem ninguém. Nada e nem ninguém. Então, a minha reverência é para Ele. Aí, sujeitai-vos, pois a Deus, resistir. Eu resisto como? Fazendo? Construindo? Parecendo uma doida? Mexendo com tudo? Tocando em tudo? Construindo? Não. Claro que eu vou fazer, debaixo de estratégia dele, que eu busquei em oração. Construindo coisas que ele... me aprofundando no meu propósito, que ele trouxe em oração. Tudo que eu tenho é debaixo da direção do Espírito Santo. Então, depois que eu me sujeitei, que eu estive ali com ele, agora eu vou resistir. Porque o nosso papel hoje, a nossa autoridade, é apenas resistir às obras do diabo. Porque aquilo que tinha que ser feito já foi feito. Não existe nada mais poderoso para ser feito. Já foi feito. Jesus foi na cruz do Calvário, pagou o nosso escrito de dívida, nos comprou com sangue, triunfou no inferno e nos deu autoridade na terra e no céu. A autoridade que tinha nele, ele deu para nós e disse assim, agora é com você. Vá e faça. Vá e cumpra o seu propósito na terra. Para isso você foi chamada. Glória a Deus. Para isso nós fomos escolhidos. E essa é a maior honra. Porque no meio de milhares, o Senhor viu a mim e a você. E viu a você também e nos escolheu. Amém. Porque a palavra diz que nós não temos condição de escolhê-lo, nem de amá-lo. Ele nos ama primeiro. E aí a nossa maior vitória é porque quando ele passou os olhos, ele disse, eu quero ela. Eu quero ele. Que lindo. E o Senhor nos escolheu. Por isso que a palavra diz, quando o Senhor bater, não endureça. Porque você está sendo resgatado por ele. A palavra chegou. E eu quero falar também uma coisa. Pode falar, pastora. Para as pessoas que querem me ver isso aqui agora, deve ser alguém que está precisando. Muitas vezes a gente tá em casa com alguém que precisa ganhar para Jesus. E eu tenho muita experiência com isso, porque realmente meu marido, meus familiares, minhas cunhados, graças a Deus, amigos, nós oramos e pedindo, quando a gente não entende da revelação da palavra, ai Deus, ganha fulano para Jesus. Não é isso? A gente aprendeu isso em sala, né? Sim. Vamos dar esse spoiler aqui para eles, né? Ganhar para Jesus. Faz fulano, Senhor, vir para o Senhor. Não. Jesus já fez. Esse agora é o seu papel, é o meu papel. A nossa oração é a seguinte. Senhor, que tal pessoa esteja com o coração aberto. Espírito Santo, abre o coração. Para que quando a palavra chegar, seja lá, Senhor, use alguém, ou a mim, ou qualquer outra pessoa, ou qualquer situação, que quando essa situação chegar ao coração dessa pessoa que você esteja orando, o coração dela vai estar aberto para receber a sua palavra. Amém. E ali aí você declara, ele será resgatado em nome de Jesus.
Porque não é, Deus não vai descer do alto sublime trono para ganhar seu marido, seu filho. Aham. Não, é você. Nossa responsabilidade, É a né? nossa Uau, responsabilidade. pastora. Ele está ali, é o nosso testemunho. É a nossa vida. Então, somos nós os responsáveis. Aham. Porque tudo que tinha que ser feito já foi feito. Tudo que tinha que ser entregue para nós já foi entregue. Agora é a minha parte. E eu quero Uhum. receber uma coroa. Uau. Eu quero que ele, no final de tudo, que eu vim da eternidade, eu vou voltar para a eternidade. Eu sou um ser eterno. Nós Aham. somos seres eternos. Amém. E quando eu encontrar o meu Senhor, ele dizer: venha, minha filha. Uau! Você demais. cumpriu, Flávia. Você fez exatamente o que você tinha que fazer. Uau. Essas são as pedras da sua coroa. E vamos trabalhar, que tem mais coisas para fazer, minha filha. Porque a gente vai ficar lá, Uau. não. A gente vai trabalhar na eternidade. Glória a Deus. Tem coisas para serem feitas, Aham. né? Eu creio. Então, assim, essa autoridade nos foi dada para que a gente cumpra essa trajetória. Uhum. Para que a gente rompa. Para que a gente venha desfazer as obras do diabo. Amém. Amém. Desfazer as obras do diabo. Que, infelizmente, essa autoridade foi dada a ele no Éden. Uhum. Mas Jesus resgatou essa autoridade e nos entregou. Amém. Glória a Deus. E disse: agora é com vocês. Agora façam acontecer. E ele nos deu tudo. E o Espírito Santo está aqui conosco. O mesmo que ressuscitou ele no meio dos mortos. Uhum. Quem tirou ele no terceiro dia, reviveu Cristo. Ele habita em nós. Amém. Por isso que o próprio Senhor falou: vocês farão obras maiores. Uau. O que nós precisamos é entender essa grandiosidade de que o maior habita em nós. Aleluia. E essa habitação nos faz exercer toda e qualquer autoridade da terra e no céu. Amém. E por que autoridade na terra e no céu? É por isso que ele nos mandou ligar. Porque senão nós não teríamos autoridade para ligar no Uhum. céu. Nós precisamos de exercer essa autoridade no céu para poder ligar daqui e lá. Desligar aqui e desligar lá. Porque existem coisas que são ligadas e desligadas e está sobre nossa posse. Aham. Ele não falou: eu vou desligar. Ele falou: você vai desligar. Você vai ligar. Então, quando nós ficamos de pé, nós resistimos. Uau. Como? Sendo filho. Que demais, pastor. Eu só tenho que ser filha. Então, eu não tenho que fazer maraba. Eu já... Marabali... Como é que é? Pera. Até Malabarismos. malabarismo. Malabarismos, construir coisas, né? Eu vim de um contexto que você tinha que fazer tanta coisa Uhum. para expulsar os demônios, Uau. sabe? E eu respeito, entendo e vejo necessário, Uhum. estudamos, conhecemos, mas eu perdi também muito tempo da minha vida entendendo de demônio. Sim. Por isso que quando eu tô com você, eu falo assim: gente, esquece. Esquece da mãe. Entende que é filho. Quando vai pro Uhum. master, é que o caldo engrossa. E aí a gente tem que entender umas coisas. Mas enquanto É tá outro lá, nível, é outro né? nível de glória. Mas lá eu faço: vamos, entende o céu. Uau. Entende Que quem demais. você é. Entende o céu. Entende o reino primeiro que você Uau. tem. Toma posse disso. Uhum. Porque muitas vezes a gente tem uma tendência a acreditar mais no que o diabo está falando do que o céu está declarando. É verdade. Quer É ver? verdade, pastor. Quantas vezes sobe no seu espírito uma imagem grandiosa. Uhum. Deus te mostrou isso aqui primeiro, antes de acontecer. Sim. Não é isso? Sim. E fez você exercer o quê quando você viu isso aqui primeiro? Fé. Uhum. Você fez isso acontecer. Deus me mostrou. O Senhor me comunicou que é para eu fazer isso. Aí você aplicou fé. Uau. Você não tinha nada, você não tinha microfone, você não tinha nada, você não tinha as conexões. Uhum. Não é isso? Só veio, só subiu. Ele comunicou a você o que era para você fazer. E você aplicou fé e fez. Uau. E quando você aplica fé em algo que ele já te mostrou, ele vai suprir. Foi Meu ele que Deus. mostrou, não foi você que inventou. Ele vai suprir. Ele vai trazer tudo. Ele vai trazer o recurso, ele vai trazer as pessoas, ele vai trazer a constância, ele vai trazer tudo. Uma coisa é a sua parte, outra coisa é a parte de Deus. Aham. E aí nós vamos caminhando em parceria com ele. Porque hoje você alcança muitas meninas, muitos milhares, que longe do seu raio. Aham. E é uma estratégia que o Espírito Santo está lhe dando.
Ele entende de tudo. De podcast, de receita, de tudo. As estratégias das empresas que me dá o Espírito Santo, tudo, ele entende tudo. A palavra diz que ele nos ensina todas as coisas, são todas, não é uma coisa ou outra, são todas. Quando subiu essa imagem, você exerceu fé e aplicou. Tudo bem, foi um podcast. Mas quando Deus te mostrou aonde iria levar, o que ia construir, a nossa crença, a mente, às vezes, é tão roubada que faz, não, Senhor, meu Deus, que isso? Eu vou fazer... Não, eu vou fazer cinema? Como assim eu vou fazer cinema? Como eu vou fazer cinema? Que demais. Como eu vou construir película? Não faz sentido, né? Eu não tenho recurso, eu não tenho pessoas, eu não tenho nada. Como é que eu vou fazer isso? Por que o senhor falou isso comigo? Né? Sim. Aí você acredita. Aí Deus está te falando isso, te mostrou coisas grandiosas. Mostrou você ganhando o Oscar. O primeiro Oscar de um filme evangélico. Uau. É você lá recebendo. A gente não acredita. É muito grande, Mas se né? o diabo mostrar um acidente, acredita. É verdade, uau. Né? É verdade. Aí repreende, ora, faz, acontece. Não, é ao contrário. Na hora que ele mostrou, ele fez assim, derrotado. Essa imagem é uma mentira, é uma derrota sua, querendo me mostrar uma mentira. Cai por terra agora, quebrado, falido as tuas obras, tá? Senhor, que imagem extraordinária. Obrigado, Pai, eu creio nessa imagem que você está falando assim. E começa a rir, eu começo a rir. Porque a palavra diz, Salmo 2, que ele ri dos nossos inimigos. Significa o quê? Eu já vi o seu futuro. Glória a Deus. A palavra de Provérbios diz, a mulher de Provérbios 31, ela ri do futuro dela. Por quê? Porque rir é a nossa força. Porque rir vem da nossa força. Então, quando ele vier com a notícia ruim, você fala assim, você chegou atrasado. Uau, que demais. Você chegou atrasado. Eu sei o Deus que eu sirvo. Às vezes a circunstância é o pior. O cenário é um caos. Mas você não pode acreditar naquele cenário. Amém. Você tem que acreditar naquilo que Deus lhe mostrou dentro. Amém. E não o que você está vendo fora. É o que Deus lhe mostrou dentro. Isso é que é o mais importante. Amém. E aí começa a rir. Eu já estou vendo, Senhor, o cenário é esse. Obrigado, Deus. Está tudo ao contrário. Você está sendo pressionado de tudo que é canto. Por isso que você tem que estar na Bíblia, você tem que estar na presença, porque nessa hora é o que vai te sustentar para dizer A palavra de Deus diz isso. Então você é um derrotado, você é um atrasado, chegou atrasado porque a palavra chegou primeiro. Eu já tenho uma visão, eu já tenho uma palavra. E aí você caminha em autoridade. Glória a Deus. Porque a autoridade é exercer aquilo que você representa. Então eu não posso exercer a sua autoridade para expulsar demônio. Isso é uma vírgula. Uma parte só, né? A autoridade, quando a gente fala de autoridade, as pessoas acham que é só para expulsar demônio. Não, a autoridade é para tudo. Tá no nosso dia a dia, né? Isso, Exato. no nosso... A autoridade para as nossas declarações. Que eu preciso exercer fé para declarar. É autoridade para curar enfermos, é autoridade para viver milagres, é autoridade para mudar circunstâncias. Eu tenho que exercer minha autoridade, por isso que eu resisto. Glória a Deus. Aqui eu resisto e aqui com Deus eu declaro. Aqui eu resisto e aqui eu declaro. Resisto como? Você chegou atrasado. Mentira sua. É mentira. A palavra diz, a palavra diz, a palavra diz, a palavra diz. E aqui eu declaro tudo que o céu fala. E ligo na terra e ligo no céu. Ligo na terra e ligo no céu. Uau. Isso os anjos começam a trabalhar, porque a palavra diz em Hebreus 1 que os anjos estão o quê? Ao nosso dispor, ao nosso serviço. O Senhor começa a comandar os anjos para nosso trabalho. E ali ele começa a mandar os anjos que vão nos servindo, que vai conduzindo as coisas. Que demais, pastora. Meu Deus, gente, tô aqui sendo ministrada. Meu Jesus, sai daqui direto pra... já tá no mistério. Mas, pastora, que forte, que poderoso isso. E eu amei que você falou isso agora no final, porque eu ia lhe perguntar isso. Como que a gente aplica isso na prática, né? Porque, assim, depois que eu fiz a sua aula de oração, virou uma chave na minha vida. Eu passei a orar de outra maneira. Orar realmente, assim, em autoridade. E os resultados? Não, assim... Começou a chegar resultado extraordinário, rápido? Extraordinário, assim. A diferença, sabe? Quando a gente se posiciona da maneira que a gente sabe que a gente tem que se posicionar como filho do Senhor. E também ele perguntar como que a gente faz pra aplicar isso no nosso dia a dia, né? No cotidiano. Porque a gente precisa exercer isso independente de estar num momento de oração ou não, né? Isso.
A oração o lugar de oração, de devocional e disciplina disso, para mim, é uma das chaves mais importantes. Aham. Porque você já teve a expectativa de encontrar alguém Uhum. e essa pessoa atrasar ou essa pessoa não chegar? Sim. É muito ruim. Uhum. Agora imagina o Espírito Santo sabendo que todos os dias você está ali, a não ser que ele te libere. Porque ele já me liberou para dormir, né? Eu muito cansada, ele fala, minha filha vai dormir. Mas é tão que eu já fui me arrastando por Uhum. várias vezes. Já obedeci, fui dormir, porque o corpo cansado, ele precisa dar resultado. Mas depois de acordar, não era naquele horário, mas eu ia para lá, para aquele lugar, Aham. porque é como um alimento, é como uma academia. Tem Sim. uma hora que o corpo pede, pronto. O seu espírito vai pedir para estar ali, naquele lugar. Então, devocional, constância, leitura bíblica. Pegue livros que estejam alinhados com a palavra, tá? Livros que estejam ali lhe ajudando naquele contexto, naquele tempo, mas que esteja alinhado com a palavra, tá? Estude bastante a palavra e declarações. Amém. As declarações vai tirar você desse lugar de falar errado. Nós oramos errado porque nós falamos errado. Nós declaramos errado. Vou dar um exemplo. Meu marido, eu sempre falo assim, quando eu falava assim, porque eu tô cansada. Aí ele falou para mim assim, amor, não fala mais que você está cansada. Fala que o seu corpo precisa descansar. Eu estou falando certo. Eu estou declarando certo. Porque se eu falo que eu estou cansada, o meu cérebro constrói um caminho neural de que meu corpo está cansado, eu estou fadigada, que eu não tenho energia, ok? Uau. Mas se eu declaro, eu preciso descansar, ele vai trabalhar ao meu favor até a hora que eu parar para descansar. Uau. Então, tudo é daquilo que eu falo. Por isso que a palavra diz que a vida e a morte estão na língua, no menor órgão do corpo. Uau. Então, tudo parte de como eu me comunico naturalmente para o mundo espiritual. Então, você precisa falar certo. Então, não se fala que você é burra, que você é feia, que você não dá conta, que você não consegue. Eu falava muito isso. Sim. Eu acreditava nessa mentira. E a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala que eu sou santa, inculpável, incorruptível, que eu sou filha, que eu sou herdeira, que eu sou bendita, que eu sou linda do Pai. A palavra fala tudo ao contrário daquilo que o diabo precisa, que eu libere, porque como ele não pode ir contra a palavra, ele precisa construir coisas para que eu fale errado e ele pegue o que eu falo e use contra mim. Meu Deus. Então, eu tenho que falar certo, eu tenho que declarar certo. Então, eu não posso declarar que eu sou doente, não, eu sou sarado e curado. Fé não nega a circunstância. Fé não nega as situações. Fé, ela traz à existência o que não existe. Então, eu sei que a pessoa está doente, mas ela não tem que ficar falando toda hora que ela está doente, ela tem que dizer, eu sou sarada e curada. Amém. Eu ando em saúde divina. Minha sogra faz isso. São anos em metástase. Todos os dias de manhã. O médico olha para ela e ninguém acredita. Olha para ela e ninguém acredita. Mas um dia ela entendeu essa palavra e ela põe a mão na cabeça dela. Todos os dias de manhã ela faz, eu sou sarada e curada. Uau. Eu ando em saúde divina. Enfermeiro, médico, olha e não acredita. E não olha para ela e faz uau. E eu disse a ela, no dia que a senhora desacreditar, a senhora morre. Uau. No dia que a senhora falar errado, o seu corpo vai adoecer. Então, a senhora não pode, porque essa é a resistência. É o resistir posicionado como filho. É o resistir falar certo. É o resistir não só comunicar, mas o falar certo. É o dizer certo. É o declarar aquilo que a palavra diz, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz. Eu aprendi isso com o pastor Márcio. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Isso é identidade. Então, eu não posso falar ao contrário. Então, enquanto eu falava que eu não sabia, e a coisa é tão séria, que agora vamos trazer uma verdade aqui para todos que estão assistindo a gente. Maravilhoso. Depois de muitos anos, e muitas conquistas em Deus, aí o Senhor tira a mim
Aí eu fiquei um tempo dedicada a um tempo de oração muito constante aí, Gabriel. Mas aí, dessas coisas de fazer, eu tive um lapso de memória. Uau, pastora. Muita demanda. E aí, um dia o Espírito Santo, eu acordei e o Espírito Santo, eu não procuro médico se o Espírito Santo também não comunicar comigo. Isso é uma coisa minha, Aham. tá? Porque eu vim da área médica, a nossa tendência é ir muito já Aham. se Automedicar, ali, medicar né? ou Se autodiagnosticar. diagnosticar. Eu diagnostico todo mundo. Né? Aí eu fiz assim, ó. Na hora que eu acordei, o Espírito Santo fez, você vai em tal médico, em tal clínica, e você vai hoje. Uau. Cheguei lá, fui, conversei tudo com ele. E eu precisava ir num neuro, porque eu tive um lapso de memória de 30 minutos. Eu Aham. achava que eu estava 30 dias para trás. Nossa. Então, eu achava que eu estava perdendo o meu aniversário de casamento. Meu Deus. E eu chorava, eu estava muito chateada. Por que meu marido tinha deixado aquilo? E uma amiga minha, Flávia, pelo amor de Deus, para com isso. E ela começou a ficar nervosa, porque eu não brinco com essas coisas. Aham. E quando ela viu que era verdade, ela ligou pro meu marido, o Gabriel olhou para mim, me chamou no telefone e fez assim, ele fez, tá brincando? Eu falei, não. Ele fez, Flávia, isso foi o ano passado. Então, na verdade, não foram Uau. 30 dias, foi um ano. Meu Isso Deus. foi o ano passado. E ele falou para mim assim, comece a orar em línguas. Uau. Quando ele ele me deu a ordem para eu começar a orar em línguas, e ele começou a orar e mandou eu orar com ele, eu percebi imediatamente a minha memória chegando. Eu fiz, que estranho. E eu percebi realmente que eu tinha a sensação de que eu estava um ano para trás. E por isso que a palavra diz, né, que a oração em línguas, ela renova a mente. Que demais. Olha que poderoso. Cheguei nesse médico e disse para ele tudo. Ele tratou e aí ele fez assim, Flávia, eu tô passando aqui alguns exames e você vai fazer uns testes. Me fala da sua infância. Eu comecei a falar da minha infância. Uhum. Olha, na verdade, eu tive muitas dificuldades acadêmicas, né? Eu perdi de ano assim umas 3 vezes. Eu sentava na frente, eu anotava tudo, mas não pegava nada. A minha mente e você começou a fazer, eu me lembro que eu alfabetizei muito tarde. Uhum. A minha mãe, ela teve muita dificuldade com isso comigo. Ela foi uma mãe muito presente, era professora, então ela realmente fez muita diferença. Mas eu tive um pai muito exigente, né? E então meu pai cobrava eu ler enciclopédias e tal. E eu me lembro que eu tinha outras habilidades. E ele falava, essa menina, ela vai ganhar dinheiro. Porque a habilidade dela é de vendas, o negócio dela. Porque Uhum. ela tem uma mente para negócio, que é uma coisa impressionante. Mas ela não vai dar para estudar. Sim. E eu cresci com essa crença. E aí o médico olhou para mim e mandou fazer esse monte de teste. Fui para teste, fui para psicólogo, fui para não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando eu chego e entrego os envelopes para ele, ele começa a rir. Ele fez, a minha desconfiança tá certa. Eu fiz, que desconfiança? Ele fez, porque o seu QI é 143. Uau. Fiz, o que quer dizer isso? Ele fez, você tem altas habilidades. Meu Deus, pastora. Não, não é isso não. Esse hiperfoco é porque eu sou profeta. E aí, quando eu tô no profético, eu fico focada naquilo. Aí ele fez, eu também sou pastor, filho de profeta, sou profeta. Então eu sei do que eu tô falando. Deus me mandou para um médico que entendia totalmente o meu contexto. Meu Deus. E ali eu tive que reconstruir a minha mente. Então, desde pequena, eu tinha, na verdade, altas habilidades. Uhum. E eu não sabia. Uau. E aquele rótulo o diabo usou para trazer uma fragilidade, porque se ela descobre antes, muito antes, o que ela carrega, ela vai dar muito trabalho. Uhum. Meu Deus, que forte. E aí e Deus usou isso. Aí eu fui mergulhar. Então hoje eu tenho 16 anos mergulhada nisso, Glória a Deus. nesse autoconhecimento, nesse entendimento, não para performar, Uhum. porque na verdade isso não me performou em nada, porque eu continuei sendo a mesma coisa. A diferença foi que eu entendi. E isso fortaleceu a minha identidade em Deus. Glória a Deus. Então não acredite nessas mentiras. Você é o que Deus construiu você para ser. Amém. Na verdade, Deus tem altas habilidades para todos. Amém. Uns são artísticos, outros são acadêmicos, outros são científicos. E ali eu descobri que a mente era científica, ali eu descobri que eu amava estudar.
E eu amava estudar. O problema é que não era interessante. Quando para mim a Bíblia se tornou interessante, quando eu fui para a faculdade fazer marketing, se tornou interessante, eu foquei. Mas por quê? Eu precisava desse entendimento. Entende? Uau, pastora. Meu Deus, gente. A gente vai precisar de Vai mais ter que uns ser 5. parte 1, 2, 3 A gente vai precisar e 4 de mais e uns 5. 5 episódios aqui, porque, meu Deus, quanta sabedoria, pastora. Pastora, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. A gente Obrigada vai a você. precisar marcar ano que vem, gente. Já prepara que vocês vão ver a pastora Flávia aqui bastante, tá? Porque é sempre uma honra poder aprender com a senhora, aprender aquilo que você já viveu, assim, escutar dos seus testemunhos. Muito obrigada de todo o meu coração aqui. Meu Deus, eu vou sair daqui realmente, assim, ministrada por aquilo que você Amém. falou. E eu creio que não somente eu, mas todas as pessoas que tiveram o privilégio de assistir aqui esse episódio hoje, de serem ministrados por aquilo que você já viveu, pela sua realidade. E pra honrar a sua vida, pastora, eu preparei uma lembrancinha. Ai, Que pra você. lindo! Eu já sei que as suas filhas vão roubar, Ai, mas bem capaz. pra honrar a sua vida, Muito pastora, obrigada, ele meu amor. agradecer. Rafa, Deus abençoe. Continue Amém, abençoando você, pastora. porque você já é abençoada. Amém, em nome Em de Cristo Jesus. Continue, avance, flua em tudo que o Senhor Amém. colocar na sua mão, minha filha. Amém. Tudo que o Senhor te chamar, tudo que o Senhor te convocar, mergulhe, porque o Senhor tem grandes coisas com você, Amém. grandes coisas para a sua vida, Em nome amém? de Eu espero que Jesus. tenha sido... Eu acabei falando muito, né? Não, que isso, Mas eu espero que tenha pastora. sido assim muito bom para você, Nossa, e você também maravilhoso. fique aí posicionada, fique firme naquilo que o Senhor te chamou para ser. Amém? Amém, amém. Obrigada, Obrigada, pastora. gente. Obrigada. E, gente, foi isso, esse episódio maravilhoso. Eu não sei nem o que eu falo pra vocês aqui mais depois disso, gente. Que poderoso, né? Quando a gente entende quem a gente é, quando a gente entende quem o Senhor nos criou pra ser e quando a gente toma realmente posse da nossa identidade, a gente exerce essa autoridade em Cristo. Então, que nessa semana você possa colocar isso na prática aí na sua vida, que você possa viver com essa autoridade de entender. Eu sou filha de um Deus que é dono de todas as coisas e por isso, por conta do nome que eu carrego, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, vou te convidar mais uma vez para você já se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, compartilhar. Vai lá no Instagram também me contar um pouquinho do que você achou. Vai lá no Instagram da pastora Flávia também, a gente vai deixar aqui para você compartilhar lá com ela também como que o testemunho dela, como que tudo aquilo que ela ministrou sobre as nossas vidas impactou você. E que essa seja uma semana abençoada. E semana que vem a gente se encontra de novo aqui no Big Sister in Christ, fechou? Um beijo, Deus abençoe vocês, eu amo Abençoe. vocês.